E aí pessoal, no vídeo de hoje nós vamos fazer um review completo, alguns testes no Samsung Galaxy Book 2. Iniciando pessoal pelo que vem na caixa, né? Então aqui nós estamos vendo a caixa e logo mais aqui embaixo, né, o nosso Samsung Galaxy Book. E ele vem na caixa basicamente com esses dois itens que nós temos aqui. Um carregador de 45 watts, padrão USB-C, e também, né, um cabo, né, padrão USB-C nas duas pontas. Então, um ponto positivo aí para o nosso Galaxy Book é que ele tem esse carregamento USB-C, você consegue inclusive numa emergência, enfim, ou até mesmo quando sai, levar apenas um carregador, você carrega o seu celular, né, seu smartphone, se for USB-C, que é a grande maioria, né, e consegue também fazer, né, o carregamento do notebook. Mas aí tem o nosso primeiro detalhe, né? É preciso tomar muito cuidado com esses notebooks USB-C. Nós temos aqui as portas dele, né? Porque caso você tenha algum problema nas portas para carregar depois, é complicado, inclusive, o conserto, né? Elas são placas soldadas, então é preciso andar aí com muito cuidado, né? Esse é um alerta que a gente deixa para não ter problema no futuro aí de às vezes até perder a placa, a mãe, enfim, alguma coisa por causa, né, dessas máquinas que cada vez estão vindo mais soldado, né, os componentes. Quando falamos na construção, ele é construído todo em plástico, mas não é um aspecto ruim, é um plástico até feito para talvez ser parecido com alumínio, né, mas você, claro, percebe que é plástico, mas eu diria que é uma construção até bonita. Ele é um notebook de entrada, né, até pelo preço dele, e agora que nós comentamos com o lançamento do Galaxy Book 4, o Galaxy 2 se torna uma opção até interessante e tem um benefício que nós vamos ver na sequência, que é ele não ter memória soldada. O Galaxy Book 4 está vindo com memória soldada, então você já pega um com 16 GB ou algo assim, ou você vai ficar com 8, por exemplo, entre aspas, preso com 8 GB, porque é soldada, você não consegue fazer o upgrade. Falando um pouquinho do processador, um Core i3 de 12ª geração, o 1215U, é um processador de 6 núcleos e 8 threads. Dentro desses 6 núcleos, nós temos 2 núcleos de performance e 4 núcleos para eficiência. Aí existe uma inteligência artificial, dizemos assim, da Intel, que vai administrando esse uso para ter um gasto energético eficiente. Ele é um processador com um TDP de 15 watts, mas ele pode chegar a 55 aí na sua forma turbo. O primeiro modelo esse é com o i3, depois nós temos modelo com o i5, nós temos modelo com o i7. E aí você vai balancear aí conforme o seu orçamento. O i5, se você puder pegar melhor, o i7 melhor ainda, né? Mas aí tem que acompanhar aí o custo-benefício. A placa de vídeo do modelo i3 é a Intel UHD Graphics, já o i5 ou i7 já vem com a Iris Xe, que já é uma placa de vídeo, né? uma APU, né? Uma GPU on-board já mais aprimorada. E ela, obviamente, não é uma máquina para jogos, né? Focada para estudo, para trabalho. Uma placa de vídeo integrada, mas vamos fazer uns testes aí para ver como ela vai se comportar. De memória RAM, nós temos versões com 4 GB, com 8, já peguei a versão com 8, depois nós vamos fazer o upgrade. Então ele tem 2 slots e ele vai até um máximo de 32 GB de memória. Então você poderia colocar inclusive 2 pentes de 16 GB, DDR4, 3200 MHz, ela vai trabalhar 32. Esse foi o principal ponto de eu ter escolhido essa máquina e não ter escolhido, por exemplo, um Asus VivoBook, que estava com preço bem interessante, máquinas da Acer, porque nessa faixa de preço, abaixo dos 3.000, entre 2 e 3, a maioria dos fabricantes ainda coloca uma memória soldada, aí você fica limitado, algumas geralmente com 8 GB, você fica limitada no máximo 16, se você quiser dual channel, ou adicionar um de 16 indo a 24 GB, mas aí não trabalhando em dual channel, não consegue pegar os 13.200 MHz, enfim. A cor desse aqui nós estamos, né, no tom grafite. O teclado dele é um teclado naquele estilo chiclete, ou seja, as teclas são bem rasas, né, bem pertinho. E aí depende muito do seu gosto. Eu não vou usar o teclado, porque eu acabo usando ele com o segundo monitor, né? Eu uso um teclado externo, mas aí você precisa avaliar se você gosta desse tipo de teclado, né? Com as teclas bem juntos praticamente, para digitar, se você passa inclusive muito tempo digitando, é de ser avaliado, né? O bom é que ele tem também um teclado numérico, e ele tem um trackpad aqui, que me parece ok, que eu também não vou usar muito, mas caso você use, né, é importante verificar. Não espero muito até numa máquina de entrada, mas enfim, são questões aí muito de gosto, né, como você prefere utilizar. Um ponto interessante é o botão de ligar dele, que fica meio destoante do restante porque não tem nenhuma marcação. Então, embora ele tenha a configuração já na BIOS para você abrir a tampa e ele ligar, você também pode ligar pelo botão, né? Faltou talvez uma marcação. Os modelos mais novos você consegue até usar uma impressão digital aqui, né? Mas esse aqui não tem isso, e o teclado também
não é retroiluminado. Sobre o áudio dele, nós temos alto-falantes estéreos, um padrão Dolby Atmos, temos um microfone interno digital e uma webcam de 720p que eu vou colocar uma gravação agora para nós ter uma ideia de como ela se comporta. Quanto à tela, nós estamos falando aqui de um painel IPS de 15.6 polegada com revestimento anti-reflexo na resolução Full HD, então 1920 por 1080 e 60 Hz. Então uma tela que eu diria até ok para nós trabalharmos. Não temos a informação de quanto contraste e brilho temos, mas é uma tela bem bacana para você poder estar trabalhando. Vejam aqui a diferença de ângulos aqui. Ela consegue captar bem. Estou gravando aqui então diretamente da webcam e o áudio também do Galaxy Book 2. Nós percebemos que está bem estourado aqui as luzes. Eu estou com algumas luzes ligadas, mas longe de estar esse clarão que está todo aqui. E o áudio também, né, estamos captando aí. É um notebook para você, obviamente, usar em videochamada, para reuniões, nada muito profissional no sentido de captura, né? Isso é padrão aí de todos esses notebooks nessas faixas de entrada e até mesmo os mais caros, né? Como eu comentei, notebook gamers também vem com webcam 720, são máquinas mais caras e geralmente nesse padrão aí, não é investido em câmeras melhores como faz a Apple, por exemplo, nos seus MacBooks. Olhando para a lateral aqui do Book 2, nós temos um USB tipo A 3.2, nós temos uma saída HDMI, nós temos um conector RJ45 para rede. Falando ainda em rede, ele tem Wi-Fi 5 e o Bluetooth na sua versão 5.1 e a rede é gigabit. E nós temos duas portas USB-C, que serve também para o carregamento e saída de vídeo. Do outro lado nós temos um slot para leitura de microSD, de cartão de memória. Nós temos a conexão aqui P2 ou P3 para saída para fone, headset, com microfone e saída para fone. Um USB no padrão 2.0, que eles economizaram, né? Poderia ser 3 também. E aqui aquela trava de segurança, né, caso você precise utilizar. Sobre as dimensões dele, nós temos aqui praticamente 35.8, né, praticamente 36 centímetros, aqui 23, quase 24 centímetros, e de espessura ele tem 18 milímetros, né, quase 2 centímetros. Além do peso que chama atenção, eu até imaginava uma máquina mais leve, ele pesa quase a mesma coisa do Asus TUF F15, que é um notebook gamer, que pesa 2 kg, esse aqui pesa 1.8, quase 1.9. Então eu entrei aqui nas configurações, é hora de nós fazermos alguns testes. Eu não estou capturando diretamente nele a imagem, justamente para não concorrer tanto. Aqui tem os modos que nós comentamos, ó, silencioso, otimizado e desempenho. Eu vou usar o alto desempenho, acredito, para os testes, para nós tirar o máximo possível da máquina, mas acredito que o uso otimizado no dia a dia atenda. Agora eu coloquei em silencioso, apenas para acompanhar que ele baixa bastante o clock do processador, justamente para usar menos energia, esquentar menos. A gente mudar para otimizado, ele já sobe um pouco, a gente já vê que o clock fica em 1, às vezes um pouco mais. E aí eu vou oscilando, né? Vamos fazer uns testes aí, talvez em alto desempenho. Apenas botar em alto desempenho aqui, ele já liga, já se escuta as ventoinhas, os coolers. Acho que tem um cooler só para resfriar. Depois nós vamos abrir ele no vídeo de upgrade, mas você já começa a escutar. O que acontece com o alto desempenho vai liberar mais energia, né? Sendo que essa CPU ela pode inclusive chegar até 55 watts de consumo. Por isso ele até comenta aqui que muitas vezes vai gastar a bateria bem mais rápido e ainda pode inclusive usar mais energia do que tem disponível do próprio carregador, que é 45, então ele ainda vai diminuir a bateria mesmo estando carregado. Eu ativei aqui a proteção de bateria, é interessante, quando atingir 80 ele para de carregar. E até comentando sobre a bateria, eu fiz alguns testes, eu consegui mais ou menos 4 horas de bateria, com ele no otimizado, mas a tela em 100% de brilho, como está agora. Tocando esse tempo, praticamente o tempo inteiro, o vídeo em Full HD, com tela cheia, então óbvio que ia usar bastante bateria, né, porque usa mais processamento. E eu também estava com a Steam aberta em segundo plano fazendo download, então eu baixei GTA e CSGO nesse meio tempo, e aí então eu tive nessa média de 4 horas. A bateria vai oscilar muito, né, conforme o seu uso, conforme o uso de energia, de CPU. Você vai ter vezes que você vai conseguir bem mais do que isso, talvez 6 horas, aí o pessoal tem comentado na média, em uso normal, né, moderado, assim, internet, arquivo Office, enfim. E se usar mais, né, como eu usei aqui um pouco mais forçado em vídeo mesmo, vai durar menos. Então é uma média entre 4 6 horas, talvez um pouquinho mais, depende da forma que você usar. Pode usar o silencioso, inclusive, que tiver na bateria, se você não estiver fazendo nada que exija muito processamento. Apenas para dar uma conferida, então aqui é o nosso CPU-Z, mostrando o nosso Intel Core i3 1215U, com TDP máximo aqui de 15 watts, conforme comentamos. Feito isso, nós temos a memória DDR4, que nós comentamos, está trabalhando em um canal só, ela é 3200. Então até aqui, por isso até a importância de nós colocarmos mais um pente
igual de 8 GB com DDR4 3200 também para ela trabalhar em dual channel, vai melhorar um pouco o desempenho da máquina e principalmente também para a GPU que compartilha essa memória. E aqui as informações da nossa GPU, né, da nossa APU, na verdade, é uma GPU integrada. O i3, né, 12115U, ele vem com a Intel UHD Graphics, então é uma diferença interessante se você puder pegar a versão com o i5, o 12351 já vem com a Iris Xe. Então já é uma GPU on-board, né, melhor do que a Intel UHD Graphics. Então fica essa anotação aí que o i3 está mais barato e esse aqui é um dos fatores, além de ter menos núcleos e threads. Uma coisa que eu vou fazer, que eu sempre faço, porque na verdade para mim me parece que dá um efeito bom na prática, né? Tem gente que não gosta de aumentar a memória virtual ou gerenciar do Windows, mas fica a seu critério. Estou aqui instalando o MSI Afterburner para nós ver nos testes depois, mas nós vemos aqui que a máquina com 8 GB, com Windows hoje em dia, ela já fica complicado o seu uso, ela já está usando 6,5, aqui nós estamos praticamente com a Steam aberta, instalando o MSI Afterburner. Então eu vou fazer aquele esqueminha do swap do Windows, né? No Linux nós chamamos de swap, aqui no Windows ele chama de memória virtual, se eu não me engano. Então, digita avançado aqui no menu iniciar, ele vai cair nessa tela que nós estamos aqui, propriedade do sistema, né? Menu avançado, vem aqui no menu avançado novamente, desempenho, configurações. E aqui nós temos um outro submenu avançado. E aqui nós temos a memória virtual. Antigamente chamava de memória de paginação também. Quando o Windows gerencia, ele faz um início e fim, né, meio aleatório. Então eu costumo aqui personalizar, como aqui nós temos 8, eu vou colocar 8 de swap fixo do nosso NVMe, do nosso SSD. Não é o melhor caminho, mas é muito melhor que o que era antigamente com HD, que já dava uma ajudinha. E agora com SSD, que é mais rápido, ele ajuda um pouquinho mais. Dessa forma, o Windows vai reservar de certa forma ali 8 GB do nosso SSD para trabalhar como área de memória, né, como área de troca, para dar uma aliviada aqui. Então eu vou reiniciar e aí na sequência a gente vai ver se conseguimos rodar aqui um CS, por exemplo. Até por ele não ter a placa GPU Iris Xe, ele não vai ser fácil aqui para ele rodar um CSGO 2, né, que já não é dos mais leves, né? Então vejam aqui que mesmo colocando resolução em HD e tudo no baixo, o jogo ficou até bem feinho, ó, já foi... Não fica impraticável jogar, digamos assim. Você está na faixa ali de 20 FPS, o que não é uma boa experiência. Então apenas para mostrar, às vezes até ele pega 30, tá? Mas apenas para mostrar que realmente não é uma placa para jogos. O i5 provavelmente você conseguiria bater uns 30 e poucos FPS aí, talvez um pouquinho mais, devido a ele ter uma APU um pouco melhor. Mas essa versão do i3 realmente diria que não dá para jogar mesmo um jogo como CS, e aí você já consegue pegar de base, né, para outros jogos que você tem que jogar. Jogos mais casuais aqui, como por exemplo o Age of Empires, o 2, né, o 2 tá rodando tranquilamente aqui na casa dos 60 FPS, mesmo com o gráfico baixo. Ele já é um jogo que foi remasterizado para o HD, então vejo na casa dos 60, cai um pouco, e mesmo assim, né, com o gráfico baixo, mas já dá para você se divertir com um jogo nesse estilo aqui, né? Então jogos mais casuais assim é possível rodar. Embora reforçando, né, que não é o objetivo dessa máquina, mas nós vamos depois do upgrade de memória RAM fazer uns testes novamente. De repente vai melhorar um pouquinho aí, é bem provável que melhore um pouco, vai liberar mais memória RAM e ainda vai trabalhar ali na questão de trabalhar com o Dual Channel, que ajuda bastante. Fechando o vídeo aqui, eu já usei a máquina há alguns dias e esse processador até me surpreendeu positivamente. O i3 está dando conta do recado, consegui trabalhar com Docker, WSL, com a parte de programação, emulador de aplicativos, mas eu já estou trabalhando com 16 GB de memória RAM. Então o próximo vídeo aí que nós vamos fazer é mostrar como fazer esse upgrade, como colocar um SSD 2.5, como trocar o NVMe, o SSD NVMe que vem nele de 256, e também adicionar mais memória RAM, porque com 8 GB, dependendo da tarefa, fica um pouquinho mais complicado. Outro ponto interessante, por exemplo, gravação com o OBS Studio, não é o mais indicado, mas ele consegue fazer, e como nós estamos em tela aqui, a própria edição desse vídeo eu fiz nele, então o DaVinci Resolve funcionou bem, ele consegue editar o vídeo Full HD sem muito efeito. A gente sente o peso e o travamento quando aplica algum efeito difuso, ele demora um pouquinho para liberar, mas é possível trabalhar para edições mais simples. Então realmente essa geração, a gente já sabe que a 12ª, 13ª e 14ª teve aí uma melhora significativa da Intel, muito pela concorrência com os processadores Apple Silicon. Então a Intel acabou fazendo esse upgrade, a AMD também. Agora estão focados em economia de energia nas versões mais novas, no Intel Core Ultra que está sendo lançado aí. Algumas máquinas já estão chegando. Então essa máquina tem esses pontos positivos, o principal deles é não ter memória soldada, então a máquina abaixo de 3000
sem memória soldada é bem interessante. A maioria dos concorrentes acabam indo por essa prática de ter um pente soldado. Então esse é um dos melhores pontos. O i3 aqui foi bem. Tem versão com i5, dependendo do preço. Se o i5 tiver muito próximo o preço, R$200, 300 de diferença, e você puder, vale a pena pegar o i5, que também já vem com a GPU Intel Iris Xe, que já é superior a essa aqui, que é a Intel HD Graphics. Aí depende de balancear. Então depende tudo do preço, custo-benefício, para que atividade fim você vai usar ele. O ponto negativo de destaque dele é o limite de energia. Então ele é um processador, o i3 que poderia chegar a 4.5, né, em Turbo Boost, 4.5 GHz, mas não chega, provavelmente para não esquentar, porque nós vamos ver abrindo ele depois que não tem um sistema de arrefecimento muito avançado, e por isso acredito que a Samsung limita a energia dele. E pelo que eu vi o pessoal comentando, o i5 e o i7 também tem esse limite. Então essa é uma parte ruim, né? A Samsung poderia ter trabalhado melhor isso, poderia ter trabalhado melhor o sistema de arrefecimento, até mesmo o próprio carregador de energia, para poder ter mais desempenho. Então esse é o ponto mais negativo que eu destaco nesses dias que eu usei aqui, embora mesmo a máquina consegue fazer as atividades, eu até no trabalho do dia a dia não estou vendo tanta diferença quando eu estava trabalhando com o i7 12700H, que tinha 14 núcleos, 20 threads, também chegava, né, aos 4.5, se não me engano, 4.7, não me lembro agora de cor quantos gigahertz era, mas assim, para dependendo do uso, você não vai ver tanta diferença. Usos mais pesados que precisam mais processamento, precisam mais GPU, aí sim você vai sentir que essa máquina não é para tanto desempenho assim. Até pelo preço, né, na faixa aí de 2.300, 2.500, versão com i3, dependendo da promoção, você pega até por 2.500 uma versão com i5, 2.700. Então varia muito aí, nós vamos deixar alguns links na descrição. Mais testes que vocês queiram, podem deixar nos comentários o que vocês acham dessa máquina, se você tem outra versão, enfim. Na sequência eu vou trazer aí o upgrade de memória e também de SSD que nós comentamos. Então até lá!